felicidade e equilíbrio, né? Felicidade e bem-estar. E é um assunto muito difícil de lidar, né? Porque dá a impressão de que cada um de nós tem uma noção do que é felicidade. Cada um de nós tem uma visão do que seria a felicidade. Para algumas pessoas, a felicidade seria ter uma casa própria. Para algumas pessoas, o ápice da felicidade seria sair do aluguel. Para outras, seria talvez encontrar a cura de uma doença séria. Para algumas pessoas, talvez ver um filho se livrando das drogas ou dos erros da marginalidade, ou uma filha tendo um comportamento digno e correto diante das leis de Deus, seria um motivo de felicidade. Às vezes encontrar um pai que realmente assuma o papel de pai, ou uma mãe que realmente queira ser mãe, para alguns seria um motivo de felicidade, né? Então a gente entende que cada pessoa tem uma visão do que seria a felicidade, né? E é normal que assim seja. Porém, assim como também existe um equívoco com relação à verdade, a gente acaba acreditando que a verdade é individual. Cada um tem a sua verdade. Não existe a verdade de todos. A verdade é individual. Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. Porque se você me disser que existe, que não há um sentido de verdade universal, você fica sem parâmetros, você fica sem baliza, né? Você perde a bússola moral e ética. Você vai acreditar que você pode fazer o que você quiser da sua vida sem nenhuma consequência, porque não há uma verdade absoluta, né? Isso alguns filósofos afirmam, mas a visão deles é muito materialista, né? É contaminada pela visão pragmática e ortodoxa, por isso eles têm dificuldade de enxergar esse todo em vez de enxergar a parte. Então nós dizemos sempre que não é assim. Existe uma verdade universal, existe um conhecimento universal, existe uma base, um conceito que norteia todas as criaturas de todos os mundos em todas as dimensões. Existe um padrão. Por mais que algumas pessoas não concordem, existe uma regra. Existe um código moral. Não é ser moralista, né? E também, se fosse, não teria nenhum entrevério com relação a isso. Mas não é ser moralista. Quando a gente fala um código moral, por exemplo, um código de ética comportamental é mais ou menos aquilo que o Cristo nos ensinou, né? Os grandes mestres da humanidade já haviam nos informado, já haviam nos esclarecido. Buda, por exemplo, que rezou na mesma cartilha que Jesus, porém traduziu de uma maneira diferente para aquela sociedade, de acordo com aquele povo. Buda dizia que é necessário que você mantenha os seus canais limpos, é necessário que você controle o ego, é necessário que você se liberte do mundo dos desejos, né? Então você vê Buda dizendo o quê? Que o mundo dos desejos, o mundo das sensações é um mundo que te aprisiona e que te atrasa. Então nós podemos dizer que nesse sentido, né, Buda está te dando um código de regras, está te dando um código moral, está te apresentando uma verdade, né, uma mudança de comportamento. Você pode me dizer, seu Júnior, mas eu não quero fazer uma mudança de comportamento, eu quero continuar sendo quem eu sou. E eu vou te dizer, você pode fazer, só que isso não vai te trazer a felicidade, a paz e a prosperidade que você espera. Isso não vai te trazer o bem-estar que você está procurando. Se você está procurando um caminho de bem-estar, de saúde, de paz, é necessário que você enxergue que existe uma regra. Tem uma regra no jogo. A gente não é aqui, nós não somos crianças, e olha que nós somos extremamente atrasados. A nossa espécie aqui na Terra é uma espécie muito atrasada. Nós somos extremamente primitivos. Quando a gente te apresentou aqui a evolução das consciências e a realidade da evolução dos mundos, a gente disse para você o quê? Isso aqui é uma figura de linguagem. Numa escala de 1 a 10, eu alonguei um pouco a escala, que antes eu falava que era de 1 a 5. Numa escala de 1 a 10, nós estamos no 2. Né? Imagine que você estivesse na escola e que você tivesse que estudar a primeira série é o jardim de infância e a 10ª série seria, sei lá, a formação acadêmica absoluta e total, um doutorado, um pós-mestrado, sei lá, o diacho que você quiser dentro da sua carreira. Então, o 1 seria o início, o 10 seria o final. Nós estamos no 2. Então, se nós estamos no 2, isso demonstra que a gente é muito atrasado.
Nós não somos criaturas adiantadas. Nós temos o nosso relacionamento é pobre, nosso relacionamento é tosco, é primitivo. Nós somos adoradores do próprio ego, né? Nós nos achamos muito, né? Nós achamos que nós somos o bambambam do jabaculê, e não é assim. Nosso povo é atrasado, nossa sociedade é atrasada, nosso planeta é atrasado. Sendo assim, não dá para você acreditar que criaturas atrasadas dessa maneira, que ainda precisam se comunicar de forma verbal, que têm dificuldade de expressar pensamentos, que têm dificuldade de formar palavras que expressem pensamentos e sentimentos, pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de se encontrar um mínimo de equilíbrio para o bem-estar e a saúde, pessoas que têm dificuldade de olhar para o outro, só conseguem olhar para si. Você não pode acreditar que isso seja o ápice da evolução universal. Se você entender o universo da maneira que a gente vem te apresentando. Não um planeta, não é a América Latina, a América do Norte, ou o continente, sei lá, americano ou africano, ou não, nem o planeta, não. A gente já te apresentou, a gente já comentou, já conversou sobre isso. Alongue sua visão, mas alongue muito. Olha para o céu, cara. Olha para o céu, por favor, né? Somos um planetinha chechelento em torno de um sol pobre, um sol pequeno, de quinta grandeza. Nosso sol é ridículo em relação aos outros. É surpreendente para nós. Acabaria com a vida na Terra em 2 segundos. Mas o nosso sol em relação ao restante do universo e as outras constelações, nosso sol é ridículo. É criança, é neném. Então nós somos um planetinha chechelento, girando em torno de uma estrelinha decadente, num cantinho esquecido da galáxia, a Via Láctea. Nós não estamos nem no centro da galáxia, nós estamos na rabeira, na beirada. Se escorregar, balança e cai. A verdade é essa. Vamos nós e os outros 8 ou 9 planetas. Então, o nosso planetinha, o nosso paizinho, o nosso povinho, sabe, a nossa casinha e a nossa religiãozinha é benzinho, é bem caidinho, é bem pouquinho. É pobrinho mesmo. Digo não materialmente, eu digo espiritualmente, em termos de evolução de consciência. E essa galáxia que tem bilhões de outros sóis, com bilhões de outros planetas e com uma probabilidade de vida em pelo menos 80 milhões de planetas só na nossa galáxia, é só uma das galáxias em um universo infinito e ainda em expansão. E a gente, quando fala aqui sobre a criação do universo, a gente te apresenta a teoria do Big Bang e a teoria do universo pulsante, como se cada espargir e contração, né? Cada expansão e contração do universo talvez representasse um reinício, né? No dia de Deus. Então são teorias, claros, e olha que nós estamos olhando isso aqui para fora. Se você olhar para dentro, puxa vida, é um outro universo. Falamos isso recentemente quando falamos de saúde. Nós temos aqui milhões de criaturas que vivem em nós e em perfeita harmonia. E a gente adoece quando essa harmonia entra em desequilíbrio. Falamos inclusive da existência de vírus. Então não é quando haverá outra pandemia. Não, perdão, não é se haverá outra pandemia. A verdade é quando ocorrerá. Porque que vai acontecer, vai. Né? Aconteceu a SARS, não sei das quantas, o outro vírus, não sei do que, agora é a gripe, aí os velhinhos têm que tomar injeção, aí tem que não sei o que, aí vem a chikungunya, que já é com negócio de mosquito. Isso aí, meu amigo, demonstra que nós somos fracos, nós somos pacanhos, como diz Ramatiz em seus textos, terrícolas atrasados. Porque se tivéssemos um mínimo de equilíbrio, um mínimo de entendimento e conseguíssemos colocar em prática esse entendimento, encontraríamos o equilíbrio e com isso nos imunizaríamos, seria a autoimunização. O fortalecimento de dentro para fora. Então não seria um artifício que vem de fora tentando equilibrar o interior. Não seria o interior que coloca para fora esse equilíbrio. Por isso eu digo que a nossa realidade, o nosso relacionamento, nós somos muito atrasados, irmão. E acreditar que, seja lá quem for o grande arquiteto do universo, seja lá quem for o Yahvé, o Jah, né, seja lá quem for o grande criador, o Deus, como você quiser dar o nome, essa consciência cósmica não nos daria a liberdade total.
seria irracional e ilógico, porque nós nos destruiríamos, como já fizemos algumas vezes. Então há uma organização planetária, aquilo que alguns chamam de projeto Terra, é verdade. Talvez a forma como alguns falam, a visão que outros têm, não seja a mais correta ou a perfeita, mas ninguém sabe a verdade, somos todos crianças, né, num grande formigueiro tentando entender a praia. Então, a nossa visão é pouca. Então não dá para você acreditar que tudo que nós sabemos e vivemos é o suficiente para um autocontrole, né? Para uma autorregulação individual. A verdade é que precisamos de alguém que nos oriente, precisamos de alguém que controle a nossa vida, de alguém que cuide de nós. E por isso, essa consciência, esse ser cósmico que está entre nós e permeia toda a realidade, toda a matéria, essa consciência, ela interage conosco e ela coloca regras, ela coloca leis, leis que são naturais. Não tem nada de sobrenatural nessas leis. As leis são absolutamente naturais. São leis da física, leis da química, leis da sociedade, leis da ciência, que regulam, melhor dizendo, a sociedade e as nossas vidas. Quanto mais perfeitas forem as nossas leis humanas, ou pelo menos, quanto mais próximas as nossas leis humanas estiverem das leis cósmicas, mais avançada é a nossa sociedade. Então, quando a gente fala, por exemplo, de felicidade, não é que a felicidade seja algo impossível. Ela não é a felicidade do universo, ela não é a felicidade da vida do Cristo. Porque para isso seria necessário uma evolução da nossa consciência. Seria necessário que a gente entendesse quem somos e começássemos a trabalhar em prol da evolução dos semelhantes. Como Jesus nos ensina no Sermão da Montanha, que ali ele mostra essa evolução das consciências e a necessidade de cada um começar a olhar para o outro, trabalhar para o outro, né? Trabalhar pelo outro, mas para Deus. Então, quando ali você vê que nós temos que... há uma gradação para o nosso crescimento. Então, quando chegamos a esse ponto, aí sim as nossas consciências estão evoluídas. Aí sim chegamos a um momento em que podemos nos dizer minimamente felizes. Mas não é essa felicidade que nós vamos encontrar agora, aqui embaixo onde nós estamos. Mas é aquela felicidade do possível. É a felicidade do que dá para ser. É igual a nossa vida em sociedade. Não é o perfeito, é o que dá para hoje. É o que é possível. Estamos lutando para o que é possível. Estamos lutando para o que dá para fazer. O excesso não vai conseguir. O perfeito vai fazer você ficar imperfeito. Não pensa nisso. É o que dá. Então, o que dá? É a nossa felicidade do dia a dia. Entendendo que essa felicidade que a gente vai abordar no programa, ela não é um destino. Não é para você viver a sua vida em busca dela. Não funciona assim. Se você coloca a sua felicidade lá na frente no destino, você vai entrar em depressão, você vai gerar ansiedade, porque você vai criar uma expectativa de que em algum momento você vai encontrar essa tal felicidade, de que em algum momento você vai encontrar esse caminho maravilhoso, esse estado de plenitude. Não funciona assim. Então a felicidade, a gente não tem que pensar como um local para onde nós vamos, não é assim. A felicidade é o caminho que nós vamos trilhar, é o caminho que nós vamos escolher para chegar lá aonde a gente quer chegar. Então você tem que pensar a partir de hoje. Hoje, agora,
eu vou encontrar conceitos, ideias, pensamentos para que eu seja feliz agora. Bom, eu vou ser feliz pelo seguinte, olha só, dá um exemplo bobo, tá? Isso aqui não é para você fazer o que eu estou falando, é para você entender. Mais uma figura de linguagem. Olha, quer saber, seu Júnior? Eu resolvi aceitar a vida como ela é. Resolvi aceitar a vida como ela é, e é o seguinte: se meu filho quer fazer o que eu acho que deve ser, bem. Se o meu filho não quer fazer o que eu acho que deve ser feito, amém. Eu vou ser feliz do mesmo jeito. Eu não vou mais colocar a minha felicidade na dependência do que ele vai querer ser ou não. Eu não vou dar a ele esse poder, seu Júnior. Esse é o pensamento. Agora você chegou ao ponto. Seu Júnior, eu vou parar de fazer isso assim. Por exemplo, eu vou... não vou mais criticar o meu marido, por exemplo. Não vou mais ficar achando que meu marido é um poia. Poia é uma palavra bem, né, aleatória, sem coisa. Eu resolvi ser feliz agora. Resolvi fazer minha parte, aceitar que é isso aí que eu tenho. Eu casei com um sapo, não estou conseguindo fazer ele um príncipe, não tem importância. Eu vou ficar com esse sapo e ponto final. Porque eu estou bem. Sabe, se eu morrer hoje, seu Júnior, se meu coração parasse agora e eu morresse, eu ia dizer, eu vivi uma vida boa. Eu me diverti, eu gozei a vida, tive momentos de felicidade, de bem-estar. Cheguei a ter alguns momentos de realmente felicidade verdadeira. Quando meu filho nasceu, ou quando meu neto nasceu, ou quando meu time foi campeão, ou quando alguma coisa boa que eu achei que era importante aconteceu. Mas hoje não está mais acontecendo e eu não vou mais colocar minha vida nessas coisas que não estão acontecendo. Eu vou aceitar, seu Júnior, que a felicidade não é a ausência de problemas. Eu vou aceitar, seu Júnior, que a felicidade não se resume na ausência de problemas. Eu vou aceitar que a felicidade é, sim, a nossa capacidade de lidar com esses problemas. Eu vou me adaptar. Eu vou lidar com esses problemas de uma maneira diferente. Eu vou deixar de bater minha mão na parede, seu Júnior. Eu não quero mais bater minha mão na parede. Eu vou aceitar que a parede é parede. Eu vou aceitar, seu Júnior, uma coisa que o senhor falou aqui um dia, que se eu tenho abacaxi em casa, eu não vou tomar suco de laranja hoje. Sabe qual é o nome que o Espiritismo dá a isso, a essa atitude? Resignação. Aceitar o que não pode ser mudado. Mudar o que é possível. Precisamos ter entendimento, disciplina, conhecimento, para saber separar o que é e o que não é possível mudar. Então essa é a verdade, meu amigo. Felicidade não é a ausência de problema, mas sim a nossa capacidade de lidar com esses problemas. Quando você desenvolve uma capacidade de lidar com os problemas, você encontra a felicidade. Lembra que eu falei para você, semana passada, eu acho que foi, algo sobre paciência? Lembra? Dizendo para você que a paciência é uma característica que está em nós. Na verdade, a gente não precisa ter paciência, nós já temos paciência. O que nós precisamos é fortalecer a paciência que temos. Então a nossa paciência é fraca. E assim como o músculo, nós precisamos exercitar a paciência. Para exercitar a paciência, nós precisamos o quê? Treinar, desenvolver, exercitar. E aí quando você exercita a paciência, ela se torna forte e supera as dificuldades. Espera o momento certo. Age da forma correta. E não de uma forma atabalhoada, gastando energia desnecessariamente. Lembra que nós falamos isso aqui? É a mesma coisa a felicidade. A felicidade é algo que você precisa exercitar. Seu Júnior, como é que eu vou exercitar a felicidade? Ouça uma música boa. Por exemplo, eu falo sempre de música porque eu gosto de música, né?
Então, quando eu tô meio borocochô, no outro dia eu até botei no Facebook, passei na coisa. Geralmente isso acontece quando eu vou em alguma loja, eles deixam a televisão ligada. E aí passou lá um negócio que aquilo, eu falei, meu Deus do céu, eu saí tão mal, sabe? Eu ouvi um negócio, aí eu falei assim, meu Deus. Chega a dar um desânimo, porque a impressão que você tem é que os zumbis não vão acordar. A gente não vai conseguir despertar essas consciências. Dá uma sensação de frustração. Frustração. Por perceber que as pessoas querem permanecer na materialidade. Não querem transcender. Inicialmente eu achava que essa sensação era ruim, sabe? Essa ideia assim de você se sentir frustrado por perceber-se impotente, incapaz diante das pessoas que querem se manter com uma visão restrita, não querem despertar. Eu cheguei a achar que isso era ruim. Depois eu estudando o Sermão da Montanha, eu percebi que essa é uma característica da evolução. Está lá escrito, né? Chega um momento em que a criatura se sente tocada por ver o irmão naquela condição. E ela tenta fazer alguma coisa. Está no Sermão da Montanha, dá uma lida lá. Eu vou fazer um intervalo hoje no programa, no meio do programa, fazer um intervalo só para botar uma música aqui. E nesse intervalo eu vou procurar aqui o Sermão da Montanha para me ler para vocês o trecho. E aí eu me toquei, eu falei assim, tá. Então esse incômodo que eu estou sentindo não é algo ruim. Na verdade, é porque nós estamos num processo de ação, né? Na tentativa de fazer algo, fazendo vídeo, botando rádio, não sei o que, falando o tempo todo. E isso nos traz essa sensação de que chega uma hora que dá a impressão que está enxugando o gelo. Mas é exatamente assim que tem que ser. Não tem nada errado. Não é o outro. Não é o outro, somos nós. Né? Deus não está olhando para o outro. O outro vai ter o momento dele de florescer. O que Deus está querendo ver é o que nós estamos fazendo. Deus está olhando para nós. Né? Então, se você assume o papel de um transformador do mundo, né? de um coautor, né? De ser mais um nas fileiras do Cristo, se você assume o papel de ser alguém que está tentando fazer algo, né? Assim como milhares de pessoas estão tentando nesse instante, não somos somente nós, então você tem que estar pronto para perceber e entender que é isso que Deus espera de nós. Não são os outros. Somos nós. Dessa forma a gente se acalma, porque é aquilo que eu falei. Você passa a entender o que é possível mudar e o que não é. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim ou não? Tá claro, mais ou menos? E aí você começa a se acalmar, você fala assim, tá. Então tem coisas que a gente consegue mudar. Tem coisas que eu não vou conseguir mudar. Se tem coisas que eu não vou conseguir mudar, eu preciso me acalmar. Né? Eu preciso entender que cada um tem seu ritmo, cada um tem seu momento. Sendo assim, fica um pouco mais tranquilo você suportar essas dificuldades e seguir em frente na vida. Então nós vamos dizer para você, desculpa, eu estava enquanto conversando com vocês, procurando aqui o Sermão da Montanha. Então a gente vai dizer para você, para que você encontre o caminho da felicidade, lembre-se que a felicidade é o caminho, é o que você vai fazer com a sua vida a partir de hoje. Não coloque a sua felicidade lá no final, construa, viva a sua felicidade hoje. Encontre motivos na sua vida para ser feliz e não para estar feliz, para ser feliz. Encontre as razões, encontre os motivos. Procurar motivos é desenvolver motivação. Encontre os motivos para que você seja feliz hoje. E aí eu vou te dar algumas dicas que pode ser que te ajudem nesse processo de autodescobrimento, para que você vivencie a experiência da felicidade e do equilíbrio.
Mandar um abraço pro meu amigo Fábio Marzulo, que já tá com a gente. Boa noite. Chegou atrasado, mas chegou. Lina Prachedes botou sim. Nicole Lindona, muito boa noite. Chegou, mas chegou. Demorou, mas chegou. Rosana, muito boa noite. Obrigado pela sua presença. Admita Lindona, muito obrigado pela sua presença. Estamos hoje falando de felicidade e bem-estar, felicidade e equilíbrio, né? Então, entre as dicas que nós vamos passar, deixa eu ver se o pessoal, alguém mandou alguma mensagem aqui no WhatsApp, porque sempre o pessoal manda mensagem no WhatsApp. E para você que está nos ouvindo, o WhatsApp do GTEB é o 99606-2700. Olha aqui, meu amigo João Luiz. Boa noite, meu irmão. Estamos acompanhando o programa através da Estilos FM. Ótima programação. Obrigado, João. Obrigado. Deus abençoe a você, a sua mãe, a Jace e a toda a sua família. Um beijo no coração de todos vocês. É isso aí. A Marise, boa noite, Marise. Marise da CP Tortas, a melhor torta da região. Boa noite, estou na rádio porque a internet está ruim. Temos que mudar esse servidor de internet. Eu vou te indicar um servidor de internet bom, Marise. Marise da CP Tortas, a maior, melhor e mais gostosa torta da nossa região. Eu só comemoro meus aniversários da minha família com as tortas da CP Tortas. Muito bom, muito bom. Então, as dicas que eu vou te passar primeiro. Às vezes você está na sua vida tentando realizar alguma coisa, tentando construir alguma coisa, tentando de todas as maneiras fazer uma certa coisa acontecer. E aí você luta, você se esforça, dedica energia, tempo, muito tempo, às vezes recursos materiais, né? Dedica recursos materiais para tentar chegar onde você quer chegar, para fazer aquilo que você estava sonhando em fazer, mas não acontece. A porta não abre. Você luta tanto, mas a porta não abre. E a gente usa isso como uma figura de linguagem para mostrar para você que muitas vezes, semana passada abordamos esse assunto pela perspectiva da saúde, muitas vezes não é o que você quer. Não é o que você quer. É o que você precisa. Algumas pessoas acham que a vida tem que ser como elas querem. Eu quero, por exemplo, botar uma barraca de cachorro-quente. Não, eu vou botar uma barraca de cachorro-quente. Não, eu vou botar uma barraca de cachorro-quente. Quero saber. Não existe quem me impeça porque eu sou o bambambam do jabaculê. E de repente não é para botar barraca de cachorro-quente. Era para botar barraca de cajuzinho, sei lá. Você está entendendo? Ou era para trabalhar para fabricar cajuzinho em casa. Ou trabalhar para o cara que fabrica cajuzinho na empresa dele. Não para botar barraca de cachorro-quente. Não é para você desistir de ter aquele sonho, mas talvez não seja daquela maneira, naquele momento, naquele local, com aquelas pessoas. Está entendendo dessa maneira? E às vezes a gente caminha por um corredor na nossa vida com várias portas. E muitas vezes algumas delas estão trancadas. E a gente cisma com essas portas. Cisma. A gente resolve abrir a porta que está fechada, esmurra, força, grita, se irrita, se ajoelha diante da porta, arreia um despacho na porta, dobra os joelhos diante da porta, porque acha que aquela é a direção a tomar. Aquela é a porta que você tem que abrir na sua vida. E às vezes não é. Não é o que a gente quer. É o que você precisa. Eu sei que é difícil para algumas pessoas aceitarem que nós não somos os donos da nossa vida. Eu sei que para algumas pessoas isso é muito ruim. Eu sei. A gente tem sido treinado a acreditar que eu não sou obrigado a nada nessa vida, meu corpo, minhas regras, eu sou livre, viva a liberdade, eu posso fazer o que eu quiser, como se tudo o que você fizesse não gerasse consequências, como se não houvesse uma lei de causa e efeito a toda a ação, uma reação de mesma intensidade, só que de sentido contrário, como se não estivéssemos vivendo hoje as consequências das atitudes de ontem. Se a vivência hoje é boa, é porque
As decisões ontem foram boas, foram positivas. Se a vivência hoje é triste, é desagradável, é sofrida, é porque as decisões ontem foram assim, foram sofridas, foram desagradáveis. Jesus já havia dito em Mateus capítulo 7, versículo 13, há mais de 2000 anos: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Então a gente percebe que, na verdade, muitas das vezes, quando você encontra aquela porta que você queria, que você lutou, que você se rasgou ao meio, aberta, percebemos depois que foi a pior coisa que poderia ter acontecido na nossa vida, porque a gente perdeu meses, anos, além de muito sofrimento e tristeza, para sair daquela porta. Rogai por nós ao Pai. Brilho nos olhos, guiam meus dias, reluz na prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. E às vezes a gente está nesse corredor, cara, forçando algo porque a gente cismou que é aquilo ali que tem que ser. A gente cismou que tem que ser daquela maneira. E a gente fica cismado e força. Mais à frente tem uma porta simples, porta simples, nada demais. Essa que você quer abrir está banhada em ouro, está iluminada, cheia de purpurina, cheirando perfume, sabe? Você acha que ela é linda, maravilhosa, que é o que você precisa. Só que ali na frente, cara, tem uma porta simples, sem enfeite, sem excesso, e que abre com facilidade. Só que você não quer. Mais uma vez, é o nosso ego. A gente não se submete à vontade de Deus. A gente não consegue ler os sinais. A gente tem dificuldade de ler os sinais. E os sinais estão aí o tempo todo. Palavras que chegam até você, músicas que tocam o seu coração, mensagens escritas, livros que você recebe. Então, ali estão as mensagens, estão falando com você, estão te dizendo: olha, fulano, isso assim, assim, assado. Mas a gente não aceita. Eu costumo dizer que antes de me converter e me transformar em um cristão verdadeiro, já disse isso para outras pessoas, nós não nos consideramos espíritas, nós nos consideramos cristãos. Você pode me dizer: ah, mas a minha tia católica é cristã, meu primo evangélico é cristão. Eu falei: sim, nós somos cristãos. Somos cristãos com uma visão reencarnacionista e aceitamos todos os mundos de todos os povos, né? Trabalhamos na linha de Umbanda, trabalhamos na linha espírita, trabalhamos na linha católica, evangélica, budista, e seja lá o que você inventar. Não há nenhum problema com relação a isso. A nossa visão do Cristo é universal. Você pode dizer: ah, mas isso aí é errado. Eu diria: errado baseado em quê? Em que conceito você se baseou para dizer que isso não é possível? Quem disse para você que não é assim? Qual a religião que Jesus fundou? Qual a igreja que Jesus fundou? Não existe. Os católicos disseram no 3º século, no 4º século, que a única igreja verdadeira é a deles, porque Jesus havia dito que vós sois Pedro e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Pegaram os ossos de Pedro, enterraram e construíram uma basílica de São Pedro em cima, lá em Roma, e disseram que então, por conta disso, ali é a única religião verdadeira, é a única igreja verdadeira, porque está sobre os ossos de Pedro. Quando, na verdade, Jesus não estava falando de Pedro. Jesus estava falando sobre o que o Pedro falou. O que o Pedro tinha acabado de afirmar é que era a igreja dele. A igreja do Cristo, então, é a verdade expressa por Pedro naquele momento. Só que essa interpretação é muito subjetiva e não é aderente no sentido de que não ajuda a popularizar, não ajuda a divulgar.
não ajuda as pessoas a adorarem, né? Não cria idólatras e por isso não serve para as religiões. Mas a presença do Cristo é algo vivo em nós. Então, quando a gente diz para você que, na verdade, aquela porta pobrezinha, caidinha, é a melhor para você, é uma questão de você controlar o seu ego e lembrar o que Jesus disse, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, controle o seu ego. Tome a sua cruz, assume a vida, cara, aceita e me siga, ou seja, seja um verdadeiro cristão. Então, o primeiro passo, a primeira verdade que a gente te traz dentro desse programa é: não insista no que não é para ser. Se a porta está fechada, deixe-a fechada. Essa porta fechada pode ser representada por um filho que você insiste em tentar salvar e ele insiste em não ser salvo. Ou por uma esposa, ou por um marido alcoólatra, ou por uma filha, ou por um pai, ou por um trabalho, ou seja lá o que for, que você insiste em querer controlar, em vez de você deixar que aquilo aconteça com naturalidade e que a pessoa sofra o que tem que sofrer. Deixa sofrer. Não solta a mão, mas deixa sofrer. O que isso quer dizer, seu Júnior? Esteja perto, não condene. E quando essa pessoa perceber que fez besteira, não aumente o fardo de quem já está sofrendo. Quando você perceber que alguém errou, não diga assim: bem feito, eu te avisei, agora você vai se rasgar todinho, tomara que sofra. Não faz isso não, porque aí você se afasta da pessoa, ou a pessoa se afasta de você. E isso é uma demonstração de que, na verdade, no fundo, o que você queria era que a pessoa se arrebentasse. É maquiavélico isso, é demoníaco. Você esperar que a outra se esborrache toda para você chegar lá e apontar o dedo, não é atitude de cristão. Cristão não faz isso. Permaneça próximo da pessoa, incentivando a pessoa, mesmo que ela esteja fazendo a besteira que se insiste em fazer. Você falou: não bebe, cara, para de beber, vou orar por você, que não adianta. Vai, faz o que você quiser. Quando você tiver rasgado, lascado, Cristiane F, drogada, prostituída, quando você estiver lá no fundo, você me chama, eu venho te resgatar, não tem problema nenhum não. Essa pessoa vai manter a ponte, vai manter a conexão com você. E quando ela cair, se esborrachar todinha, ela vai gritar seu nome: me ajuda! E aí você vem e fala: vem que eu tiro você. Você não precisa dizer nada. O sofrimento ensinou. Se você disser qualquer coisa, você só estraga o aprendizado. Deu para você entender mais ou menos o sentido do que nós estamos dizendo? A segunda coisa que nós vamos te dizer com relação à sua felicidade: cuidado com o que você pede, cara. Cuidado com o que você deseja. Sabe, algumas pessoas, nós usamos o exemplo do Fusca amarelo, você lembra disso? O que eu quis dizer, o que a gente quer dizer com Fusca amarelo? Você repete muito algumas palavras, talvez, não estou dizendo que seja, né? Talvez você repita muito algumas palavras. Palavras que no fundo expressam pensamentos e sentimentos. E aí você já usou dois elementos da magia, né? O pensamento, que gerou um sentimento, as palavras, que advém desse pensamento. Você está criando um campo magiado, você está criando a magia à sua volta. Você está travando a sua vida. Então toma conta dessas palavras, toma conta dos seus desejos. O seu desejo, como dizia o gênio, é uma ordem. Aquilo que você fica pensando, aquilo que você fica pedindo, vai acabar acontecendo. Às vezes você tem um filho e aí você fica repetindo: você só faz besteira, você vai dar errado, tudo que você faz dá errado, sabe? Então você é uma porcaria, você vai dar... Não adianta vir falar comigo quando estiver sofrendo, não. Você fala isso com uma criança. Mas quando a pessoa cresce, sabe? E aí você às vezes se dirige, né? Você fala do seu marido ou fala da sua esposa para outros sempre de uma forma desagradável, depressiva, desconstrutiva, sabe? No sentido que eu estou falando, tá entendendo? Então cuidado com isso.
Porque você está fazendo aquela magia que a gente fala do Fusca amarelo. Quanto mais você reclama de que só encontra Fusca amarelo na sua vida, mais o Fusca amarelo aparece na sua vida. Quanto mais você reclama que só tem conta na vida, você não aguenta mais pagar conta, você não aguenta mais pagar conta, você não aguenta mais pagar conta, você está focando no lado errado. Você não está pensando na prosperidade, você está pensando no problema. Então o problema permanece. É você que está fazendo. Não é maldade de Deus, não é castigo de Deus, não é o obsessor, não é o diabo, não é o demônio. Tudo a gente bota na culpa do demônio. A gente tem essa mania de terceirizar a culpa, terceirizar a responsabilidade. E é por isso que nunca encontra o caminho. Porque quando você terceiriza, coloca na mão de outro, fugiu da tua responsabilidade. Como é que você vai controlar? A gente tem que parar com isso, sabe? De colocar as coisas na mão de circunstâncias que não dependem de você. A sua vida tem que estar dentro do seu controle. É você que controla. Para de colocar a responsabilidade na mão do outro. Assuma a sua vida. Pare de falar daquilo que você não quer. Foca naquilo que você quer. Essa circunstância de você, às vezes, ficar focando no errado, Fábio, valeu. O Fábio falou que leu esse livro, Christiane F. Na nossa época de escola, a gente lia muita coisa, né? Hoje, infelizmente, mas deixa isso para outro programa. Na verdade, essa questão de você ficar focando no errado vai gerar mal-estar. Primeiro, você, às vezes, coloca isso num futuro, né? Não, vai melhorar. As coisas vão dar certo. Olha, vai dar tudo certo. Tenha calma, vai dar tudo certo. Né? Então você está dizendo, vai dar tudo certo? Não, olha, vai funcionar, cara. Vamos tentar, vai funcionar sim. Vai funcionar, vamos tentar, vai dar certo. Tudo você está colocando num futuro. Num futuro que ainda está sob seu controle. Né? Então, às vezes, você começa a colocar muitas informações numa condicionante e numa circunstância futura que está fora da sua ingerência. Isso vai gerar ansiedade. Ansiedade é essa expectativa de querer viver o futuro, de querer controlar a sua realidade atual para que o futuro seja aquilo que você quer. Você está querendo controlar a vida. Você quer controlar o que seu filho faz, seu marido faz, o cachorro late, o gato. Qualquer barulho na rua te incomoda, qualquer barulho no vizinho te incomoda, qualquer problema, tudo você quer estar conectado, sabe? Tem pessoas que querem ficar conectadas o dia inteiro. É o dia inteiro no celular, cara. É o dia inteirinho no celular. Vai no Instagram, vê, o Instagram roda, vai no Facebook, roda. Aí vai pro o WhatsApp, procura, não acha, às vezes alguns vão pro Twitter. Aí procura, aí vai no vídeo YouTube, então aí volta, faz tudo de novo. Instagram, vamos ver as últimas. Agora Facebook, compartilha. Então fica numa, sabe, às vezes a televisão ligada o dia inteiro sem ninguém assistindo. Televisão ligada o dia inteiro sem ninguém assistindo. Celular na mão, com a televisão ligada e prestando atenção no que está acontecendo em volta. O que você está fazendo, cara? Aí vai dormir, não consegue dormir. Vai deitar, não dorme. Por que não dorme? Claro, meu. Você acelerou a frequência mental numa velocidade estratosférica. Eu vou fazer um vídeo, Deus vai me permitir, eu tenho certeza, de fazer um vídeo para se contrapor, para a gente contrapor a ideia de alguns, né, do David Hawking. O David Hawking é um cara que fez uma escala dizendo que os sentimentos têm frequências e essas frequências levam a doenças. Só que eles divulgam isso, estão divulgando muito isso na internet, pelo menos eu tenho visto muito, não sei se é porque eu andei procurando, só que invertido, né? Os caras colocam que acelerar a frequência... Primeiro, eu não sei como é que eles mediram a frequência do sentimento. Isso é uma coisa... Não, ele usou uma cientologia, uma porcaria. Isso não existe, cara. Não existe equipamento para você medir o extrafísico. Como é que você vai medir o espírito? Isso não tem, cara. Não existe equipamento para isso. É o mesmo que você queria que a gente prove a existência de Deus. Não, você tem que me provar. Você quer provar como? Com equipamentos físicos? Você quer que eu tenha um aparelho para provar que existe Deus? Você quer que equipamentos físicos aqui de baixo provem a divindade que já existe? Não funciona assim. Para provar a existência de Deus, você tem que usar pensamento, você tem que usar metáfora, você tem que usar lógica, coisas subjetivas. Porque é uma consciência subjetiva
que influencia a matéria presente. Agora, querer que, através de equipamentos materiais, você justifique sentimentos, comprove a frequência do... Você vai comprovar a frequência do cerebral, pô. Né? Bota um monte de eletrodo aqui, aí o cérebro funcionou, tem lá um equipamento que vai medir o cérebro, né? Mas aí não é a mente é uma coisa, o cérebro é outra. Então a gente diz o quê? Você acelera com televisão ligada, celular na mão, catando informação, você fica procurando ali o dia inteiro, procurando coisa. O que você está procurando ali? Ansiedade, doença, mal-estar, sofrimento. É o que você vai achar. Aí depois que você está com a televisão ligada, está com o celular na mão, catando, às vezes está no trabalho, ou às vezes está em casa, no momento do lazer, está hiperconectada. Aí você quer dormir. Você quer chegar à noite e dormir. E tem gente que é tão louca que antes de dormir tá com a televisão ligada usando o celular na cama. Não, aí acha que o quê? Que o cérebro tem um botão que você vai... Agora desliga. Parou. Aí você dorme. Não funciona assim, cara. Né? É igual quando a gente fala sobre o casamento, quando a gente está falando sobre relacionamento do casal, né? Sexo, né? A gente fala sexo, né? A gente fala sobre sexo quando fala de casal, de casamento. A gente explica o sexo no casal começa quando acorda. Vai acontecer de noite, mas de manhã, quando acorda, você já tem que estar com aquela cabeça já pensando em saliência, né? Porque você vai criando um ambiente mental em você, na sua parceira, para que ela fique estimulada e você fique estimulado para que na noite a cabeça esteja com ideias, com pensamentos, sabe como é que é? Libidinosas. E aí você cria uma atmosfera para que seja prazeroso. Tem gente que está com a cabeça totalmente material, totalmente pensando em nada, chega à noite e acha que é um animal que chega ali, coisa. Eu estou fazendo uma comparação para você entender. É a mesma coisa no nosso dia a dia, cara. É a mesma coisa. A felicidade não é algo que você vai achar que não desligou, desconectou. Não, bicho, você tem que construir. É subjetivo, não é físico. Então não adianta você ficar hiperconectado, tentando controlar o mundo, tentando estar sabendo tudo o que está acontecendo e depois quer ter tranquilidade. Claro que você vai achar que o tempo está passando rápido, claro que você vai achar que você não consegue descansar, claro que você vai ter um desgaste de energia mental durante o dia, um desgaste de energia mental para absorver tudo isso. O cérebro nem acompanha essa quantidade de informação. Ele não foi desenvolvido para isso no seu caso. Se você vem desenvolvendo o seu cérebro dentro de uma rotina, é diferente. Mas de uma hora para outra, em 2, 3 anos, você engoliu o mundo. Então você cria o quê? Ansiedade. Como isso não acontece, como esse vai dar certo, vai melhorar, agora vai, isso nunca chega, porque o futuro é hoje, né? O futuro é o hoje de ontem, não é verdade? O futuro ontem era futuro, hoje já é realidade. O que eu chamo de futuro, amanhã vai ser o dia. Então o futuro é abstrato, bicho, não é uma coisa palpável. Então não dá pra você jogar assim, aliás. Se você me diz, não, dia 15 de abril eu vou fazer isso, bom, aí é diferente. Agora você joga no futuro sem data, chega, o tempo passa, não acontece. Você faz o quê? Depressão, tristeza, angústia. Aí você vê uma turma enorme de jovens e adultos entrando em depressão, com tristeza no coração, melancolia, desenvolvendo a melancolia, desenvolvendo a tristeza, né? Desenvolvendo uma perspectiva ruim da vida. E aí você fala, como achar a felicidade? Não vai construir a felicidade assim. Para você encontrar a felicidade, você tem que tirar esse olhar de que vai melhorar, de que o futuro será melhor, de que nós vamos fazer. Não. Você tem que assumir a sua vida agora. Seu Júnior, hoje eu sou feliz. Hoje eu vou ser feliz. Como é que você vai ser feliz? Eu vou assumir, vou aceitar os problemas, vou aceitar o que eu não consigo mudar e vou, sabe, gozar a vida, curtir a vida, sabe, aproveitar a vida com aquilo que eu tenho. Então, se eu tenho uma esposa que me ama, uma esposa que, sabe, um marido que me ama, se eu tenho uma filha, se eu tenho um filho, um sogro, um cunhado, um neto, e eles estão comigo nesse momento, então isso é felicidade. Sabe, se eu tenho um teto sob a minha cabeça, não importa se é meu, se é alugado, se é emprestado, não importa. Eu tenho um teto, eu já tenho mais do que muita gente. Eu sou feliz porque eu tenho um teto sob a minha cabeça.
Eu recebo um dinheiro, seu Júnior, eu trabalho, ou é da pensão, ou é da aposentadoria, ou não importa de onde vem. Eu tenho dinheiro para comer, então eu tenho como comer. Não quero saber se meu sonho era comer caviar, se meu sonho era comer bebê Xandão. Não quero saber, eu vou deixar isso para os outros. Cada um passa por uma prova. Os ricos estão passando pela prova do poder, estão sendo testados. Ricos não entram no reino dos céus, e lembre-se disso. Os ricos não entram no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então não tem por que você se espelhar, se comparar àqueles poderosos que estão vivendo com carrões, com casarões. Bicho, o que você tem é suficiente para a sua felicidade. Assuma e viva a felicidade. Deixa de colocar isso de uma forma inatingível. Esse é o programa Despertar, toda semana neste horário, nesta mesma emissora. Hoje nós estamos falando de felicidade e de equilíbrio, de bem-estar. E aí eu vou falar para vocês que teve um cara nos Estados Unidos, o nome dele é Edward Jenner. Ele é da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Desculpa. Ele fez uma pesquisa com 15 mil pessoas de várias classes sociais. Procura na internet que você vai achar. Várias classes sociais, raças e idades diferentes, estudando os fatores que levam uma pessoa a se dizer feliz. E aí, dentro dessas 15 mil pessoas que ele entrevistou, ele pesquisou, a pergunta era simples: você é feliz? Primeiro ele conversava com a pessoa, depois a pergunta era: você se considera feliz? Se a pessoa dissesse não, ele agradecia e encerrou-se a conversa. Se a pessoa dissesse sim, eu me considero uma pessoa feliz, ele perguntava por quê? 15 mil pessoas foram testadas. Dentro dessas 15 mil, a grande maioria respondeu afirmativamente, e dentro desses ele pescou, resumiu em 3 respostas básicas, que quase todas as pessoas que responderam que eram felizes, quase 72 pessoas, eu não tenho o número aqui, quase 72%, aliás, das pessoas que se disseram felizes, as respostas vinham de 3 verdades. 3 considerações que fazem com que uma pessoa se considere, se apresente como feliz. A primeira parece que era comum entre as 70 e poucos por cento de pessoas. 70 e poucos por cento de 15 mil, se eu não estiver errado, dá 10 mil quase. Primeiro, essas pessoas se diziam felizes porque viviam cercadas de amigos e familiares. Ou seja, elas não eram felizes porque tinham um carro novo, porque tinham uma casa nova, ou porque tinham um novo celular, ou porque tinham um emprego dos sonhos, ou porque tinham um patrão maravilhoso, um pai maravilhoso, ou uma esposa, um marido. Não. Elas se consideravam felizes porque estavam cercadas por familiares e amigos. Segundo motivo da maioria das pessoas, elas aprenderam a perdoar. Saber perdoar traz felicidade. Veja, a resposta não diz aprender a esquecer o sofrimento vivido. Não foi isso. É aprender a perdoar. Esquecer é outra etapa do perdão. Esquecer é uma coisa, perdoar é outra. Esquecer é da mente, perdoar é do sentimento. São etapas diferentes que vamos conquistar. Se você consegue pelo menos entender que o outro é só um ser humano,
que aquele que te ofendeu não é o dono do mundo, nem é o dono da verdade, nem é o bastião da correção divina, né? Que o outro que te ofendeu é só uma pessoa doente, é só uma pessoa que está vivendo uma experiência desagradável. Desculpa. Se você relativizar o que o outro fez, você começa a perdoar. Eu já disse isso, inclusive no sábado no GTEB eu comentei. Nós temos o péssimo hábito de pegar o nosso poder e entregar na mão do outro. A gente coloca o nosso poder na mão da outra pessoa e tudo que a outra pessoa fala, faz e pensa nos incomoda. Quem deu o poder para aquela pessoa fomos nós. Aquela pessoa não tem esse poder, mas nós demos a ela o poder de nos incomodar. Então, a partir daquele momento, o que ela faz ou a atitude dela, a palavra dela me ofende. E aí você não perdoa. A gente precisa entender que o outro é apenas um ser humano, como eu, como você, vai errar, tem pensamentos que não são certos, qualquer ser humano erra. Disse semana passada e repito, só está pronto para o sucesso quem já errou muito. Se você não errou muito, então você não vai saber o momento da vitória, você não vai saborear a vitória vai ser uma derrota para você. Você só reconhece a beleza da luz depois de caminhar pelas trevas. Porque aí você conquista, mantendo os pés no chão. Porque você sabe como foi difícil conseguir. Agora, quando você consegue sem derrota, sem ter perdido, sem ter tentado várias vezes, sabe, você perde aquilo com facilidade, porque você nem sabe como conseguiu, você não sabe nem os caminhos para ter conseguido. É um golpe de sorte, sei lá. E aí você perde tudo. Então, errar faz parte do aprendizado humano. Foi o que nós te dissemos na semana passada. Errar faz parte do aprendizado humano. Quem erra muito, acerta bem. Se você entender que o outro erra porque está tentando, vai crescer, uma hora vai ser, mas que hoje não é, você consegue entender a outra pessoa. Fala, não foi feliz no que falou. Não foi feliz. Era sua mãe, era seu pai, seu irmão, um patrão, não, seu vizinho, não importa. Você vai olhar para ele e vai dizer, não foi feliz, não estava num bom dia. Vamos orar por ele, porque precisa de oração. Então, perdoar é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que a maioria das pessoas que responderam à pesquisa do professor Edward Diener, da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, a terceiro item foi ser espiritualizado, ou seja, ter uma visão transcendente. Os neurocientistas estudam e estudaram depois disso os efeitos da fé no cérebro de monges budistas tibetanos que praticam horas diárias de meditação. Colocaram-nos em equipamentos para medir o funcionamento cerebral durante as meditações, durante o estado de contemplação, para perceber quais as partes do cérebro que são ativadas, e descobriram que nesse momento essa plenitude, essa sensação de conexão com a divindade que a fé e a espiritualidade, a noção de espiritualidade nos traz, faz com que regiões do cérebro que normalmente não são utilizadas sejam acessadas. Inclusive produzindo alguns hormônios que trazem essa sensação de bem-estar. Então parece que cientificamente dá para confirmar que ter fé, ser espiritualizado, causa uma sensação de bem-estar. Eu vou fazer um intervalo de 2 minutos, eu vou transmitir uma música, agora aqui só para eu poder beber uma água que a garganta está coçando. Vou deixar uma música aqui na rádio e também no canal do YouTube, tá ok? Vocês vão assistir a mesma música, espero que eu consiga fazer isso simultaneamente, né? Para não criar nenhum problema
de um estar ouvindo uma coisa, um termina antes, um termina depois. Vamos ver se eu consigo fazer isso simultaneamente. Esse é o programa Despertar, toda semana neste horário, nesta emissora. Quero agradecer a todos que estão conosco, acompanhando a nossa programação e acompanham a rádio também, né? Ouvem as músicas da rádio. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É uma satisfação muito grande saber que tem pessoas que curtem o trabalho que estamos realizando. amorosa de Mãe Maria, minha mãe, minha mãe. Olá todo mundo, tudo bem? Meu nome é Rica Silva, eu queria agradecer a energia de vocês e parabenizar o trabalho que o Grupo Espiritualista Trabalhadores do Bem tem realizado e que há de realizar, que nós possamos nos encontrar um dia, e eu sou grato por já fazer parte desse trabalho. Tá bom? Um abraço a todos, gratidão, muito boas energias, que continuemos trabalhando em prol do despertar da humanidade. Beijo, tchau. Sou cigano, o santo, a benzedeira, o canto de um pastor. Sou seu irmão muçulmano, sou poder soberano na luz do amor. Veio o caboclo da mata, o índio pajé brasileiro, veio o xamã. Veio a jiboia gigante, fazendo escolta pro mestre Juramidã. Veio da selva Jurema, em cada relva um poema do Jurema. Veio a Umbanda sagrada, sob os auspícios do grande rei Oxalá. Vieram deuses do Oriente, a serpente dos 7 portões, cada um com uma cor diferente, cada cor 20.000 mirações. Clara, Francisco e a fauna, da minha alma animais de poder. Da Sibéria vieram os lobos e da China vieram dragões. Anjos e arcanjos atrás de Miguel, branca é a fraternidade dos céus. Rasga-se o véu, São Germão é lei de paz e harmonia. Regendo todos os seres de luz, Cristo Jesus me chamava e sorria. Fora da cruz, dentro da graça amorosa de Mãe Maria. A mensagem foi direta, andem mais em linha reta, venham a mim.
Eu deixo vocês à vontade, cada um com uma verdade, mas venham a mim. Sou a cigana e o santo, a benzedeira e o canto de um pastor. Sou seu irmão muçulmano, sou o poder soberano na luz do amor. Sou nosso lar Aruanda, sou quem manda na Gaia Titã, sou quem manda no espaço e no tempo. Eu vou ontem e fui amanhã. Eu sou a vida e a morte na criação, sou o primeiro choro da criança, sou o último olhar do ancião. E o último olhar do ancião me dizia que toda a terra de saber um dia todo ser é divino, ouve o sino, o atabaque e a flauta de Krishna. Regendo todos os seres de luz, Cristo Jesus me chamava e sorria fora da cruz, dentro da graça amorosa de Mãe Maria. Ai, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Muito bem, continuamos com o programa Despertar, depois desse pequeno intervalo, com a música do Rica Silva, Reza Universal. Esse vídeo está disponível no nosso canal do YouTube, tá ok? Quem quiser para assistir, fique à vontade, com legendas e tudo aí. Adoro essa música. Estamos falando hoje sobre felicidade e equilíbrio. E estamos agora na parte final do programa, né? Temos aí mais 10 minutos para encerrar o programa. Bebi água, tomei uma pastilha, mas acho que não resolveu ainda não. Daqui a pouco resolve, a garganta fica normal. Muito bem. Quarto item que a gente vai apresentar para você: não crie super expectativas sobre o mundo. Não crie super expectativas sobre o mundo, sobre os seus investimentos, sobre o seu trabalho, sua casa, sua família, seu casamento. Às vezes nós criamos super expectativas e depois nos frustramos. Às vezes você está querendo tanto a perfeição, você busca tanto a perfeição, você acha que a perfeição deve ser atingida, e a perfeição é algo impossível praticamente nesse mundo, que na hora que estiver bom, você vai achar que não está bom ainda. Quero mandar um abraço para a Sônia, nossa ouvinte lá da Pedra de Guaratiba, que mandou aqui uma mensagem no WhatsApp. Muito obrigado, Sônia. Manda um beijo pro seu marido aí. Para todos vocês, muito obrigado. Então, às vezes, você cria uma super expectativa, de repente, sobre o seu filho, achando que o seu filho vai ser o novo Messias. Teu filho agora é o cara que vai salvar a humanidade. Vai se formar em médico. Chega na hora, teu filho quer ser, sei lá, músico. Vai ser o Rica Silva cantando a música aí. E aí você vai se frustrar. Não faz isso com você. Não crie super expectativas. Entenda que cada coisa tem a sua direção, tem o seu momento, tem o seu ritmo. Não dá para você forçar a cabeça de uma pessoa, né? Não dá para você mudar uma pessoa à força. Antigamente o mundo era dominado pela violência, hoje é pela mansidão. Então, são argumentos, são conversas, é diálogo, é exemplo que transforma as pessoas. Quando você tiver uma série de problemas para enfrentar, pensa no próximo. Seu Júnior, eu tenho aqui, são tantos problemas, caraca, eu não sei nem por onde começar. Comece por um, seja ele qual for. Escolhe um problema, vai lá e resolve aquele.
Não fica olhando todos os problemas que você tem. Não, seu Júnior, eu tenho um problema com a luz, eu tenho um problema com a água, eu tenho um problema com o marido, eu tenho um problema com fulano, eu tenho um problema com o vizinho. E aí você quer resolver todos eles simultaneamente. Acaba que você não resolve nada. Sua cabeça fica desse tamanho e você não acha que está sempre eternamente sufocado e não é feliz. Não é assim que funciona. Foca um dos seus problemas, vai lá e resolve ele. Resolveu é menos um, cara. Os outros vão continuar porque os outros já estavam aí antes. Né? Eles não chegaram agora, eles sempre estiveram aí. Então escolhe um dos seus problemas, resolve e parte para o outro. Ah, mas aí eu não vou conseguir resolver todos. Até agora você não estava resolvendo nenhum. Se você resolver um, já é mais do que antes. É ou não é? Então foca em um degrau de cada vez. Se você tem que subir uma escada muito grande, você não chega lá em cima da noite para o dia. Você tem que subir um degrau de cada vez. Foca no próximo degrau. Um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez. Evite o consumismo. Evite o excesso de consumo. A busca desenfreada por coisas materiais que não vão satisfazer você. É tentar encher um balde de água com vento. Sabe? Com vapor d'água. Você não vai encher, cara. A insatisfação, a angústia, o sentimento de desordem é íntimo. Então não é uma coisa material que vai te causar. Aí você vai só, não vou comprar um sapato lindo que eu vi. Aí você sonha com o sapato, compra o sapato, fica felicíssimo. Chega em casa, não usa nenhum dia, porque você nunca sai, nunca vai a aniversário nenhum. E aí o sapato fica guardado. E aí daqui a 5 anos não cabe no seu pé, você vai dar para sua tia. E aí? E o pior... Você compra hoje, se felicita, fica toda felizinha, daqui a 3 dias você olha para ele e fala, você sabe que eu gastei um dinheiro à toa? Eu acho que esse sapato nem combina com nada, eu acho que é só a vontade de comprar. Já aconteceu com você? Então não foca nesse excesso de consumo, como se o consumo, como se o tênis, como se a roupa, como se a casa fosse a tua felicidade. Não é. Não complique a vida, não procura cabelo em ovo, sabe? Não fica procurando o pontinho. Tem gente hoje em dia que se especializou em procurar problema. Sabe? Você fala assim, olha, está chovendo. Mas essa chuva também, vou te falar, loga tudo, fica tudo... Mas não, mas agora fez sol. Mas esse sol infernal, não aguento mais esse sol. Estou morrendo com esse sol. Mas agora aconteceu isso assim. Mas também tudo tá ruim, nada tá bom. Por que você faz isso com você? Complicando a vida, criando problema onde não existe problema. Não tem problema, te acalma. Essas coisinhas que acontecem, isso é normal. Sempre aconteceu. Não fica se apegando em coisa pequena, em coisa insignificante da sua vida, não. Por isso é que você fica com essa sensação de que nunca é feliz. Você nunca é feliz porque fica se apegando a coisas insignificantes, procurando cabelo em ovo. Se uma coisa ruim acontecer, não aumente o problema. Às vezes acontece uma coisa ruim na sua vida e a pessoa repercute tanto, fala tanto, é aquela história, né? Acontece uma coisa ruim, você posta no Facebook, posta no Instagram, fala no Twitter, vai no Tinder, vai no WhatsApp, manda mensagem, liga pra pessoa, fala pra sua cunhada. Aconteceu uma tragédia com o Arnaldo. Quando acontece uma coisa boa, não fala pra ninguém não, que é pra ninguém botar olho grande. Não fala pra ninguém não, pra ninguém botar olho grande. E aí você vive uma vida achando que nada de bom aconteceu. Você não marca nos sulcos da mente. Imagine que a sua mente, né, ela precisa estar abastecida de coisas boas, de informações boas, de um ponto de vista bom, um olhar positivo. Algumas pessoas dizem assim, seu Júnior, mas se eu for ficar olhando as coisas pelo lado bom, eu vou ser um idiota. Mas por quê? Porque procurar o lado bom das coisas é ser idiota? Então o esperto é você olhar as coisas ruins? O esperto é se chafurnar na lama? O esperto é se embebedar de porcaria? Achar que nada presta? Que meu casamento tá ruim, meu filho não presta, minha mulher não presta, minha sogra não presta, meu cachorro não presta, minha casa não presta, sei lá, não tenho carro, não tenho não sei o que, não ganho não sei o que, tá tudo ruim, o país tá ruim, o planeta tá ruim, o mundo é ruim, Deus não existe. Pô, esse que é o inteligente? Isso é que é ser esperto? Isso é que é ser pra frentex? Isso é... Desculpa, só de falar eu achei engraçado, cara. Isso é ridículo, cara. Isso é idiotice.
É beber veneno querendo ficar feliz. É se intoxicar de porcaria achando que vai encontrar a satisfação, a felicidade. Se você quer ser feliz, seja feliz, cara. Para de procurar coisa que não presta, bicho. Quando acontecer uma coisa boa, comenta com a sua família. Poxa, aconteceu uma coisa boa hoje. O seu cérebro precisa ser marcado. As informações boas têm que ser lembradas. Eu tenho que lembrar do dia que meu filho nasceu, no dia que meu neto nasceu, no dia que aconteceu uma coisa boa. Olha, hoje foi um dia bom. Por que hoje foi um dia bom? Porque hoje acordei, beijei minha esposa, sabe? Falei com meu filho, brinquei com meu neto. Tem uma piscininha lá, dei um mergulho na piscina, me molhei aqui na chumangueira. Ah, não tem piscina? Então assim, pega, bota a cadeira no quintal, pega uma mangueira e fica se molhando, cara. Pô, toma uma água de coco, faz um suco de laranja, meu. Não fica criando problema onde não existe. Se você quer ser feliz, são coisas que vão trazer você feliz, vão trazer felicidade para você. São pequenas coisas que constroem a felicidade. Não coloque a sua felicidade numa condicionante. Você vai ser feliz quando isso assim, eu vou ser feliz quando a minha filha deixar de ser como é. Aí a sua filha nunca deixa de ser como é. A sua filha escolheu a prova da desgraça. Ela vai ter uma vida de infelicidade, de tragédia, e aí você vai junto com ela. Essa é a solução que você achou maravilhosa, sensacional, de comer lama junto com ela. É verdade isso que você quer fazer? Você já parou pra pensar nisso, cara? Eu vou ser feliz quando meu pai me pedir desculpas por tudo que ele fez, por tudo que ele falou. Aí seu pai morre angustiado, envenenado no próprio fel e nunca te pede desculpa. Aí você tem a vida inteira de desgraça. Olha como é que a gente é tolo. Olha como a gente é louco nas coisas. A gente não raciocina. Nós colocamos a nossa felicidade numa condicionante. A gente entrega a nossa felicidade na mão de pessoas que estão fora do nosso controle. Quem garante que o seu marido vai parar de beber? Quem garante que a sua mulher vai parar de beber? Sabe, quem garante que o seu filho, a sua sogra, o seu trabalho... Outra coisa louca pra gente é procurar um trabalho que me traga felicidade. Isso não existe, cara. Nenhum trabalho traz felicidade. Primeiro, ninguém ganha bem, todo mundo ganha mal. Conscientize-se disso. Já deu 1h30, eu tenho que encerrar. Conscientize-se disso. Ninguém ganha bem. Você acha que o outro ganha bem comparado com o que você ganha. Só que você não vive a vida do outro para saber a tragédia que ele está vivendo. Todo o dinheiro que ele tem não vai curar as besteiras que ele fez, ou a doença que ele vai ter, ou a falta de amor, ou a traição da esposa que ele vive de fachada. Então não pensa assim. Ah, mas, olha rapaz, teve um juiz, vocês vão lembrar disso, juiz Nicolau, lembra disso, do Fórum Trabalhista de São Paulo, que ganhava, ele tinha um salário tipo... Vou inventar aqui, que agora não me lembro mais os números exatos, mas ele ganhava tipo 24 mil reais, como se fosse hoje, de salário, mais não sei o quê, mais um por fora de não sei o quê, do quinquênio, do paletó, sei que no final era 85 mil reais. O salário base era 20 e pouco, depois vinha não sei o quê, 85 mil reais como juiz do Tribunal de Trabalho lá de São Paulo. Vocês vão lembrar disso, foi manchete há 20 anos atrás. Ele foi encarregado da obra, da expansão do Fórum de Trabalhista e foi preso porque roubou milhões. A pergunta é, por que essa miséria desse sujeito ganhando 80 mil por mês, que tira os descontos, fique com 40 mil por mês, sendo juiz, tendo plano de saúde, tendo família, carro bom, emprego bom, trabalha pouco, ganha bem, um dia uma miséria dessa vai roubar? Explica aí por quê. Pois é, cara, porque todo mundo acha que ganha mal. Todo mundo acha que recebe pouco pelo que faz. Todo mundo se supervaloriza e acha que está merecendo muito. O Eduardo Corrêa botou o juiz Lalau, lembra, Edu? Teve aqui a máfia dos fiscais aqui no Rio de Janeiro. Isso tem uns 15, 20 anos também. Aqui no Rio de Janeiro, a máfia dos fiscais.
Quem se liga em notícias sabe do que eu estou falando. A máfia dos fiscais aqui no Rio de Janeiro, o fiscal ganhava, era tipo isso, ele tinha o contra-cheque dele era de quase 20 mil e ele ganhava uma porcentagem em cima de cada multa aplicada. Então, dos 20 mil que ele ganhava quase de contra-cheque, chegava a quase 100 mil, 120 mil o salário final do cara. E o cara foi preso na quadrilha porque roubava. Cai na cabeça do cara, meu. O que é isso, cara? Então, se você perguntar por que um médico, sabe, inventa doença e chama o paciente para uma clínica particular para fazer uma cirurgia desnecessária, ou porque um advogado recebeu, ou porque um engenheiro deixou um prédio cair na Barra da Tijuca usando areia de praia em vez de para fazer a obra, ou você vai perceber, bicho, que todo mundo acha que ganha pouco. Todo mundo acha que ganha pouco. E todo mundo acha que trabalha num emprego ruim, que o meu emprego é ruim, que meu patrão é ruim, o local que eu trabalho é ruim, sabe, a minha vida é ruim, a minha casa é ruim, minha rua é ruim. Como é que você vai ser feliz inventando isso, cara? Porque você está inventando isso. Isso não tem nenhuma lógica, cara. A questão é, o que você tem é suficiente? Meu falecido pai, vou encerrar aqui, meu falecido pai me contava uma história da época que ele tinha sido coroinha, ele estava na escola para ser padre, né? Aquela escola que você entra para ser padre, esqueci o nome agora. E aí ele estava lá com as outras crianças, ele era criança, adolescente, e ele estava lá junto com as outras crianças, ele me contava essa história, de que na hora do refeitório, vinha o monsenhor, o padre, sei lá quem, o responsável pelo orfanato lá, pelo local onde as crianças ficavam para estudar lá, e tinha uns pratinhos de plástico, e ele enfiava uma concha numa panela gigantesca e botava no prato. Só isso. E perguntava para a criança: chega ou é muito? Chega ou é muito? Aí se a criança falava: mas eu vou comer só isso aqui, tio. A resposta era: chega ou é muito? Se for muito, eu tiro. Não, chega. Tá ótimo. Poxa, vou ficar feliz com isso aqui, a beça. Meu pai me contava essa história, cara. Na época eu não entendia. Hoje eu entendo isso, cara. É sempre assim, a gente nunca entende os pais, né? A gente só entende quando a gente é pai. É a beleza da vida. Deus faz isso com a gente. Você já parou a pensar? Deus faz isso com você. Deus pergunta para você: chega ou é muito? Não, eu quero mais. Você não pode ter mais. Você não está pronto para ter mais. Você não tem maturidade espiritual para ter mais. A sua consciência é infantil. Nós somos uma raça pobre, pequena, mesquinha. Vivemos em um planeta atrasado. Somos terrícolas atrasados, como diz Ramatiz. Nós não estamos prontos para ter a fartura, a bonança, os excessos. Se deixar, a gente se perde. Se der poder, a gente pisa no outro. Se nos der dinheiro, a gente magoa o outro. O grande sonho de muitas pessoas é ter dinheiro e poder, sabe, para dar o troco em cima daqueles que me humilharam, para mostrar para minha mãe, para meu pai, para meu irmão que eu tenho valor, para mostrar para a sociedade que me humilhou que eu sou. Então nós queremos poder, nós queremos dinheiro, nós queremos olhos, views, né, inscrições para destilar o nosso ódio, para destilar o nosso ego, sabe? Porque somos vingativos, somos feios. Pensa um pouco, seja sincero com você. Quantas vezes você pensou: o dia que eu tiver dinheiro, também vocês vão ver. O dia que eu tiver dinheiro, se eu tivesse dinheiro agora também, vocês iam que eu ia fazer isso aqui, não sei o quê, porque vocês estão me discriminando, porque vocês estão me coisando. Não é verdade. Nós não estamos prontos para ter. Chega ou é muito? Diga para Deus: Senhor, já é o suficiente. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo alimento que eu consigo obter todos os dias. Obrigado por poder me alimentar, ainda de forma digna. Obrigado, Senhor, por poder respirar. Obrigado, Senhor, por poder amar. E amar não depende do meu corpo, não depende do meu dinheiro, não depende da vida que eu levo. Amar só depende de mim. Obrigado, Pai, por poder amar, por poder falar coisas boas. Obrigado por poder amar a minha família e por ter uma família. Obrigado pelo meu marido que me aborrece, pela minha esposa que me chateia, pelo meu filho que me entristece e pela minha filha que desagrada. Obrigado pelo cachorro que vive comigo e pelo gato que me acompanha.
Obrigado, Pai, pela casa que eu luto para manter. Obrigado pela vida que eu tenho. Obrigado pelo sol nascer todos os dias. Obrigado, Pai, pela noite, pelo dia, pelo calor e pelo frio, pelas experiências que eu vivi. Mente quieta, espinha ereta, coração tranquilo. Esse é o programa Despertar, toda semana neste horário e nesta emissora. Quero agradecer pela sua audiência, agradecer aos espectadores aqui do canal do YouTube. Espero que tenha sido bom para vocês. Não esqueça, viva feliz, não espere pela felicidade. Desenvolva em você motivos para que você tenha essa motivação todos os dias em viver na felicidade, em construir a felicidade na sua casa, construir a felicidade na sua vida, construir a felicidade com aqueles que estão com você. Não importa quem está com você, se é uma pessoa, 2, 3 ou se não é ninguém. Viva feliz, seja feliz, não espere, seja hoje. Não esteja, seja. Obrigado a todos que nos acompanharam, obrigado ao pessoal do YouTube que nos acompanhou. Vamos fazer nossa oração de encerramento aqui na rádio. Um beijo para vocês. Até a próxima live na quinta-feira com o estudo do Evangelho no nosso canal do YouTube. E obrigado a você que está aqui na FM. Continue conosco. Vamos à oração.